Pessoal, no último ano eu faturei mais de R$1 milhão trabalhando 100% online. E isso precisando apenas de um computador ou de um celular e de uma conexão com a internet. Você quer aprender como que você também pode fazer isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. Contei para outra fonte que aquele nosso amigo. Aquele nosso amigo falou assim, não estou sabendo disso. Mas uma fonte já me passou coisas que em muitas ocasiões elas aconteceram. Essa fonte falou para mim que o Flamengo vai voltar a carga pelo Dedé. Mas não fizeram um acordo de cavalheiros aí na transação do Arrascaeta? Que ficou combinado ali entre as partes, segundo o que tem sido divulgado aí. O Arrascaeta é a maior contratação do futebol brasileiro interna. Sim. É a maior contratação, a maior da história do Cruzeiro de Belo Horizonte. 63,2 milhões de reais. É a maior do Brasil. A maior transação do Brasil envolvendo valores financeiros. Mas, ô Pascoal, então, a informação aí... Desculpa, mano, só para lembrar, o Flamengo vai receber agora 75 milhões de reais mais uma parcela da venda do Paquetá. O Flamengo tá com dinheiro. Então, mas... E essa mesma pessoa passou para mim que o Real Madrid ofereceu 35 milhões de euros pelo Renier, que é um menino que vai fazer 17 anos agora, é um meia, camisa 10, é muito bom jogador. É a grande promessa do Flamengo para agora que tá surgindo. O Real Madrid ofereceu 35 milhões de euros. Manda! Mas eu falei pra pessoa. Mas entrega já. Entrega já. E outra coisa, Ninguém tem sabe mais que vai um. vingar, Ó, você não sabe. Você tem um certo receio? Tá bom, 25% é meu. Pega um percentual. Tem mais um nome de 17 anos que também o pessoal da Europa está interessado em contratar, que é Bruno Arthur. Pedro Arthur. Mais um jogador do Flamengo, de 16 para 17 anos, que também está sendo monitorado. Esses caras da Europa, eles conhecem jogadores com 12, 13 anos, 14 Barriga anos. da mãe, os Eles já têm um mapeamento desses caras. Esse é outro garoto que pode sair a qualquer momento. Que nem falou o Flavinho, eu falei pra essa pessoa, 35 milhões de euros. 35 milhões de euros, entrega agora! O Flamengo... Lincoln, pelo Gabriel, você não sabe se o Lincoln vai vingar, o Gabriel é realidade, entrega! Então, mas, ô Fica Sormani, com tenta percentual. levantar aí com a sua fonte, porque teria havido um acordo entre as partes ali, Flamengo e Cruzeiro, eu também de que Vou o checar Cruzeiro isso aqui. aceitaria negociar o Arrascaeta por essas cifras sem mexer no Dedé. sem que o Flamengo fizesse uma nova investida no jogador Dedé. E o Cruzeiro não aceitaria liberar e, mediante essa situação, o aceite do Flamengo acabou concretizando a venda do Arrascaeta. A informação certa é que o Flamengo falou com os procuradores do Miranda, tentou contratar o Miranda, que está na Inter de Milão, e que a Inter fixou o passe dele para liberar. Ele não estava indo para Roma? Oi? Não tá indo pra Roma? Está indo para Roma, mas o Flamengo mesmo assim tentou. O Flamengo não formalizou tentou. a proposta de 4 milhões de euros pelo Miranda? Ele tem contrato com a Inter até a metade de 2020. Sim, mas a Inter pediu 10 milhões e o Flamengo tentou contratar, mas a Roma se antecipou. A Roma se antecipou e me parece que o destino do Miranda será a Roma no futebol italiano. Te interrompi, desculpa aí, Facincani. Não, era para dizer que a informação que eu tenho em relação ao Dedé é que a negociação está encerrada e que o Flamengo olha realmente o Léo Pereira do Atlético Paranaense como esse jogador, apesar da idade, para ser o titular da zaga ao lado do Rodrigo Caio. Mas e o Léo Duarte, gente? Bom, o Léo Duarte é muito bom jogador, mas ele ainda Eu acho assim, ele fez o primeiro ano dele praticamente Vamos contar os zagueiros. Quantos zagueiros o Flamengo tem? O Flamengo ele tá se preocupando em reforçar esse elenco para um ano. Agora, pensando no time titular, hoje, pode ser que o Abel pense diferente. Eu acho que a zaga titular teria que ser Léo Duarte e Rodrigo Caio. Deixa eu falar uma coisinha para vocês. Quantos zagueiros tem o Flamengo? Com condições de jogar. Sim. Léo Duarte, Rodrigo Caio, Tuller e o Rodolfo. 4. É demais. 4. O Juan, eu não vou falar porque o Juan está se recuperando e daqui a pouco o Flamengo vai fazer uma festa de despedida para ele. O Juan não conta. Foi embora. Não está Então, contando precisa de ainda. mais, porque zagueiro toda hora. Precisa de 5 zagueiros. Eu acho o Léo Duarte um belíssimo zagueiro. Eu acho que O 4 problema do zagueiros do Zé Duarte, não. Zé Duarte é o... Léo Pereira, perdão. Seu Zé do Boné, seu Zé Duarte. Saudade, seu Zé. E o problema do Léo Duarte, pra mim, é a questão do tamanho dele. Ele é pequeno pra zagueiro. Bem que o Marquinhos tá jogando muita bola lá na Europa e o Thiago Silva também. Tal, Quanto é que mede o Rodrigo Caio? Que é 1,83 m, eu acho. Não, também é baixo. Também é baixo. E o Léo Duarte também tem isso. Então, se o Flamengo colocar Léo Duarte e Rodrigo Caio juntos, ele pode ter dificuldades nos jogos porque em relação à bola aérea. Dá uma checadinha aqui no tamanho. Os jogadores mais altos. Eu vou dar uma checada aqui, peraí.
E me diz uma coisa, vocês acham o Léo Pereira do Atlético Paranaense jogador com qualidade para jogar no Flamengo? Eu acho que sim. Sim, é bom jogador, claro que Mas sim. é que tá, O problema é a falta de experiência, que nem falou o Mano. Você inibe a presença aí do Léo Duarte, cara. Que é um grande zagueiro. Mas vai precisar de mais zagueiro. Não, mas, ô Flavinho, quando você contrata Mas o Léo Duarte... você traz pra jogar, Rodrigo Caio, 1,82. 82. Léo Duarte tem 1,83m. Não, mas acho que não está Problema. contratando esse Rodolfo é o mais rapaz alto deles. do Atlético, talvez não seja para ser titular, mas precisa realmente de um grupo de zagueiros. Gente, o O Atlético Paranaense faz jogo duro para liberar jogadores, Flavinho. Flamengo Custa joga caro. bem, Se mas você deve ter um investir caro preço. numa promessa do mas Atlético, qual é o tem que preço? trazer para jogar. Qual é o preço? É caro. O Atlético Paranaense é o time que, em termos aí proporcionais, é óbvio. O Léo Pereira tem Dá pra 1,89m, estou sendo informado aqui. Não dá pra gente falar aqui, Pascoal, que o Atlético Paranaense vai forçar uma barra como o Flamengo, como o São Paulo, como o Palmeiras poderiam forçar. Mas o Atlético Paranaense, ele vende muito bem os seus jogadores. O próprio Pablo, o Palmeiras demonstrou interesse em determinado momento, o Corinthians demonstrou interesse em determinado momento, o Flamengo demonstrou interesse em determinado momento. Quem foi lá pagar o dinheiro que o Atlético quis foi o São Paulo. Sim, mas tudo bem, pagaram pagou. caro. Quer dizer, o Atlético faz jogo duro, mas vende. Vende, claro. Não é um... Vende, Você mas chegar, impossível de se tirar. você chegar lá, sim, vai ter que abrir o cofre de novo. Petralha, quanto? Tanto, é tanto. Ele não baixa nem meio, tudo nem bem. mais. Ok, entendeu? se o Flamengo Com o Pablo avaliar conseguiu que vale baixar, a pena, mas... se avaliar que vale a pena, Ah, eu ainda Eu o acho que Flamengo, mais se ele tiver que difícil trazer para o um Flamengo zagueiro, tem que ser achar agora e a procura do Flamengo é por laterais. Né? Por laterais. William, Pascoal? O William tá no Wolfsburg. William, Aquele que era do Inter, sabe? Bom O jogador. Flamengo tá indo atrás. Ele tá jogando bem lá no Wolfsburg. Acho difícil tirar. O Flamengo tá indo atrás. Acho difícil tirar. O Lateral Campeonato direito. Alemão agora volta no dia 18 de janeiro, exclusivo nos canais Fox Sports. O Wolfsburg faz uma grande campanha, diferentemente do que aconteceu nos 2 últimos anos, quando disputou o playoff, o relegation, né, contra o rebaixamento os 2 anos seguidos. Esse ano o time está ali beliscando vaga europeia e o William é titular absoluto desse time. Sim. Tá jogando bem. É uma investida, mas é difícil tirá-lo de lá nesse momento. Ó, eu conversei com as 2 pessoas com quem eu mantenho contato, uma delas aquele nosso amigo, e ambos disseram, desconhecemos essa história de acordo com o Cruzeiro para não comprar o Dedé. Não tem esse acordo? Não tem. Não tem esse acordo. Olha, Não, o que eu sei é Não, que só não- a diretoria que afirmou que o Dedé é inegociável. O Cruzeiro disse que é inegociável. Esse não tem conversa, não vai conversar a respeito de Se eu negociação. fosse o Flamengo, eu buscaria... Agora, para você que é torcedor do Cruzeiro, queria só dizer o seguinte. Porque as pessoas imaginam que nós, jornalistas, primeiro, amanhecemos com a intenção de dizer que o Arrascaeta vai jogar no Flamengo. Ninguém acorda aqui achando que o Cruzeiro vai vender o Arrascaeta para o Flamengo ou que o Flamengo vai contratar o Arrascaeta. Aqui existem pessoas que têm um pouquinho de passagem no futebol, de experiência nesse negócio todo, e a gente sabe como é que funciona. Tem muitas vezes, você que é torcedor do Cruzeiro, que tem gente que liga para dizer o que está acontecendo. A gente não precisa ligar, tem gente que liga para dizer o que está acontecendo. E se você imaginar que nós, do Fox Sports, vendemos o Arrascaeta para o Flamengo, Aí é brincadeira, fomos nós que criamos isso para vender o Arrascaeta para o Flamengo, vocês estão incorrendo num grande erro. Não dá trela, Num não. grande equívoco. Vocês então não sabem como é que funciona o futebol. O jornalista, de uma forma geral, ele só tem a missão de informar. Informar. E o jornalista... Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. Isso que eu ia falar. Nem todas as vezes a gente acerta. Eu, por exemplo, disse que o Thiago, jogador que renovou o contrato com o Cruzeiro, conversou com o Corinthians e conversou. Quase se acertou com o Grêmio, quase se acertou, mas vai continuar no Cruzeiro, por uma ação do Cruzeiro, de maneira positiva. Ninguém acorda querendo escalar time de ninguém, ninguém acorda querendo colocar jogador XY, seja qual for, no time do outro, é porque você tem informações. E a gente lida com essas informações o tempo todo. E você acredite, você que é torcedor, não importa qual time que você torça, muitas vezes, nós todos aqui, preservamos até algumas informações por acharmos que é muito maior do que pode ser dito. Então a gente vai pesquisar um pouquinho mais, conversar com algumas pessoas. Exatamente como o Sormani fez agora, com 2 fontes que ele tem, distribuídas por esses times do Brasil. Então, se você imaginou isso, pensa isso, desculpa, você está completamente equivocado. Ninguém tem intenção de diminuir o Cruzeiro, ninguém tem intenção de enfraquecer o time do Cruzeiro. Quem diminuiu o Cruzeiro foram os dirigentes que venderam para o Flamengo. Quem enfraqueceu o Cruzeiro foram os dirigentes que venderam para o Flamengo. Não foi o Fox Sports e muito menos o Fox Sports Rádio. Nós aqui damos a notícia, a informação.
temos bom humor, diversão, às vezes discutimos, quase sempre, mas dentro do nosso padrão. E agradeço muito a sua audiência. É só para eu falar isso para você, porque senão fica todo mundo gritando, todo mundo ofendendo, sem nenhuma necessidade. Cruzeirense, quem fez a negociação foi o Itair Machado. Se você quiser cobrar, cobre do Itair Machado. Nós só divulgamos a transação. Tá? Quando eu soube que iria contratar o Arrascaeta, eu disse aqui. Quando eu soube que o jogador X ou Y, quando eu souber que outro jogador será contratado, eu vou dizer. Só isso. Só peço a sua compreensão, porque ofender, discutir essas coisas, me parece que passa do razoável. Quer ver, mas tem um cara aqui, eu estava vendo aqui no nosso Twitter, né? Pablo. Ele, torcedor do Cruzeiro, óbvio. Sormani denegrindo a imagem do Cruzeiro. Que velho babaca. Eu? Quando eu falo que o Cruzeiro não paga ninguém? Mentira. O próprio Itair Machado falou isso. O Cruzeiro reconhece as dívidas. Eu estou denegrindo a imagem do Cruzeiro? É brincadeira. Quem denigra a imagem do Cruzeiro é quem dirige o Cruzeiro e não paga em dia as contas do Cruzeiro. Essas... Pessoal, no último ano eu faturei mais de R$1 milhão trabalhando 100% online. E isso precisando apenas de um computador ou de um celular e de uma conexão com a internet. Você quer aprender como que você também pode fazer isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.